Pobres eles já são, mas eles estão ali pendurados na classe média, né? Então eles estão protegendo, fazendo qualquer coisa para proteger os brancos ricos que eles querem chegar lá, só que não vão chegar, né? Olha, o texto é muito bom, mas é bem longo, né? Vale a pena dar uma conferida. E ainda tem uma outra parte desse texto que eu postei ali no nosso Facebook, que é a parte dos imigrantes estrangeiros. Aqui no Rio Grande do Sul, isso é plenamente visível, né? Parte significativa dos imigrantes estrangeiros, pelos mesmos motivos das camadas médias, segregaram os negros e os indígenas e inseriram-se socialmente como camadas médias, absorvendo destas seu temor de tornar-se a mesma coisa que pretos e índios. Como forma de justificarem sua diferenciação destes, alguns imigrantes assumiram as teorias racistas existentes em seus países de origem. Nos anos 1920 e 1930, aproximaram-se ideologicamente dos regimes fascistas europeus implantados em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, países de onde é oriunda uma quantidade muito significativa dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre o final do século XIX e a metade do século XX. A ascensão social de seus descendentes em terras tupiniquins fez com que muitos destes se aproximassem da ideologia servilista da classe média quase branca que já existia no Brasil antes das levas de imigração do século XIX e a primeira metade do século XIX. Do século XX, aliás. Muito bom esse texto. E fala, inclusive, aqui, né? Muitos filhos de imigrantes da classe média e mesmo mestiços se aproximaram das ideologias de esquerda ou não autoritárias em uma proporção mais ou menos semelhantes àquela que se identificavam com o autoritarismo e o fascismo. Então nós temos aqui comunidades em São Leopoldo, na Serra e tal, onde você vai ver exatamente bem caracterizada essa opção daqueles que chegaram e, claro, né, dos seus próprios descendentes. Muito interessante, vale a pena. Está postado no nosso Facebook e você pode ler, né, absorver um pouco disso e conversar. Tentar, porque eu acho que a nossa única alternativa nessa passagem aqui é tentar compreender onde é que eu estou, não de onde eu vim, nem para onde eu vou. Hoje em dia eu acho que a grande pergunta é onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, onde é que eu amarrei meu burrinho, porque aquelas perguntas, né, fantásticas, de onde eu vim, para onde eu vou. Tudo bem, eu também gostaria de saber, mas nesse momento, nessa quadra da história, eu acho que a grande pergunta é em que merda que eu tô? Porque é muito complicado tu entender a lógica desse capitalismo boçal que nós temos. E com ele, né, as estruturas de Estado, as estruturas de comunidade, as estruturas de poder, obviamente, né? O Lênio Streck está prometendo que vai fazer uma retrospectiva de textos e está perguntando, inclusive, para os seus leitores quais das colunas dele desse 2019 foram as suas favoritas. Está difícil, Lênio. Muito difícil, porque todas elas, com certeza absoluta, foram além da lenda, né? Super essenciais, num ano miseravelmente
onde nós temos uma boa parcela do judiciário completamente comprometido, né? Não, olha, que ano, viu? Para quem como eu é ignorante, não conhece, não tem especialização, eu fico impressionada. Então, professores especialistas como o Dr. Lênio Streck foram assim de uma importância vital para a gente entender o que estava acontecendo, especialmente no que se refere ao direito, né, ao direito mais essencial que nós pretendemos que continue valendo numa sociedade minimamente organizada, né? O nosso WhatsApp está disponível. Brincadeira, disponível. Nós temos aqui uma fala da nossa amiga Lúcia dos Santos. Vamos ouvi-la. Bom dia, Beatriz. O que seria a cara de um homossexual terrível? O próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro é. Agora, eu acho que ele só cresceu e ele só chegou onde ele chegou, nessa arrogância, nessa coisa nojenta, porque nenhum jornalista deu um basta nele. Nenhum jornalista respondeu à altura para esse homem. São os cagão. São os cagões, sabe? Ninguém responde nada para ele. A única que teve realmente... respondeu para ele à altura, e não é jornalista, foi a Maria do Rosário. A Maria do Rosário colocou no lugar dele, tanto que arrancou uma grana dele, porque nem o próprio Lula faz isso, né? Porque quando ele ofende, quando ele faz, quando ele mente, a cada fala dele que ele faz sobre Lula devia ir lá e processar ele. Por que não faz isso? Por que deixa? Sabe? É como assim, quem cala consciente. Não, acho que tem que ir para cima, não tem que ficar nhenhenhé. O jornalista mesmo ontem. O jornalista ontem deveria ter pego e ter ido para cima dele, sabe? Não, peraí um pouquinho, presidente. O que o senhor falou de mim? Não é assim. Eu estou lhe fazendo uma pergunta, é meu trabalho, o senhor me respeite. Não, mas não diz nada, não fala nada. E aí todo mundo pega e acha lindo aquilo ali, né? Aplaude. Eu nunca vi uma coisa tão cafona. Como é que pode as pessoas serem tão cafonas assim? Que cafonice é aquela agora onde ele anda uns troços atrás dele aplaudindo as porcarias que ele diz? Um monte de bosta que ele fala. É um absurdo total. Olha, uma nojeira, sabe? Eu nem olho mais TV por causa disso. Não, nem assisto mais notícia, porque dá nojo. A gente, no fim, se carrega daquela energia. Porque essa gente aí, os ministros da Educação, o Moro, o Mourão, são uma entidade ruim, sabe? Tu liga, tu sente aquela coisa ruim que eles têm, sabe? Com eles, aquele jeito de falar, aquela falta de educação. Eu não sei por que ninguém processa esse homem. A única que eu acho que teve coragem de processar ele foi a Maria do Rosário. Tem que processar. Como é que o cara vai chegar assim ofendendo as pessoas e vai ficar por isso mesmo? Tu vai falar uma coisa que eu não fiz e eu vou ficar quieta? Tu vai me acusar de uma coisa que eu não sou e eu vou admitir? Quem cala consciente. Então ele só tá aí fazendo todas essas porcarias que tá porque as pessoas deixaram. Agora tu imagina, Beatriz... Tu imagina a nossa querida presidenta Dilma respondendo assim para o jornalista. E olha o que os jornalistas faziam com a Dilma. Era um desrespeito total com a Dilma. De respeito. Até todo mundo achava bonitinha aquelas brincadeirinhas, aquelas risadinhas, aquelas imitação da Dilma. Eu nunca achei, eu sempre achei uma falta de respeito com uma mulher guerreira, uma mulher que estava ali batalhando por nós todos. Sabe? Eu achava uma falta de respeito aquilo ali. Imagina o Lula respondendo assim, o que seria? O que ia acontecer? Aí, certamente, já vai ter alguém para dizer, já está defendendo o Lula. Eu não estou defendendo o Lula. Do Lula não precisa da minha defesa. O Lula está aí, o preso mais livre que eu já conheci, que nem eu sempre digo. O Lula não precisa da minha defesa. É um cara que ele plantou, o Brasil estava crescendo. O Lula é respeitado lá fora, o Lula é elegante. O Lula é elegante até para andar. O Bolsonaro parece um dandã andando. Não tem elegância nenhuma. O que era ele uma vez de terno e chinelo e uma sandália ridícula? Um cara que está representando um país? Sabe? Como é que eu vou, sabe? Eu vou numa festa, me convido para uma festa de casamento, eu vou de abrigo. Isso aí é até uma desfeita com a pessoa que tá investindo para fazer uma festa de casamento. O que é isso? Tem que ter comportamento, tem que ter elegância. O cara não tem nenhuma. É um lixo. Um lixo.
Eu tenho vergonha de ser brasileira, sabe, Beatriz? Eu tenho saudades do tempo que meu país estava crescendo, que eu era respeitada. Sabe, que tu ia no supermercado, tu comprava as coisas. Esses dias eu estava olhando aqui, eu disse, olha aqui, Cleir, uma lista enorme, uma folha enorme de coisa, de 5 quilos de arroz, 10 quilos de açúcar, e iogurte, e tudo que era coisa, mortadela, que eu adoro, tudo que era coisa, comprava de monte, e repartia com a minha mãe, quando a minha mãe era viva. Sobrava o meu dinheiro, e agora eu vou no supermercado. Eu nem tenho feito mais rancho, porque é um absurdo, tu não consegue comprar as coisas de tão caro que tá. Tudo virou um desrespeito, sabe? Um desrespeito com a minha pessoa, com a minha cor. Não tinha. Ninguém falava tanta besteira que nem falo agora. As pessoas estão ficando mal educadas, se distratando, sabe? Ontem mesmo a gente foi jantar, eu e meu esposo, ali embaixo, ali no centro, sabe? Na Rua da Praia. A gente sempre gosta de ir ali e sempre vai segunda vez que a gente vai nesse mesmo lugar, e o garçom nos atendeu muito mal. A gente pediu um guaraná e pela 4ª vez o cara não levou o guaraná. A gente já estava terminando a janta e ele não tinha levado o guaraná. Levou 2 chopes quentes. Mal educado assim, um horror com a gente. Depois a minha filha pediu uma sobremesa, a gente saiu sem comer a sobremesa, que era uma coisa pronta, era um sorvetinho que ela tinha pedido, era só ele pegar lá no balcão e levar. Nisso chegou um casal, ele foi lá, correndo atender o casal, arrumou a mesa, deu uma mesa pequenininha para nós, ali uma mesa qualquer para nós, sabe? Aí foi correndo lá arrumar para o outro casal, já veio correndo com chopp, bem gelado, chegava a estar assim, sabe? Para mim ele me deu um chopp num caneco, horrível, todo, sabe? E aí... Não, daí a minha filha não gostou que meu marido reclamou. Que meu marido foi grosseiro com ele, foi. Mas tem que ser, ele foi também com meu marido. Ué, que isso? Me respeita. E na hora de pagar a conta, tinha os 10% do garçom. Eu disse, não vou pagar os 10% do garçom. Tira os 10% do garçom, essa sobremesa não foi servida. E o cara bem mal educado também com a gente na hora de pagar a conta. O cara foi trigosseiro. Daí ele perguntou para meu marido se meu marido queria o canhotinho do cartão de crédito, sabe? Mas perguntou assim, tipo Bolsonaro, sabe? Aquela coisa assim, mal educada, assim. Aí eu saí, meu marido saiu e eu fui procurar o gerente, conversei com o gerente, expliquei para ele, se é assim que tu perde cliente. Falei para ele. Eu disse, eu não paguei os 10% do garçom e aqui eu não entro mais. E é assim que eu estou fazendo, Beatriz. Aonde eu não sou bem tratada, eu não entro mais. Eu não entro nas Marisa, eu não entro na Riachuelo, na Havan, nem pensar, entrei uma única vez, nunca mais entro lá. Não entro mesmo, ainda mais depois que o velho infeliz disse que não queria nenhum petista dentro da loja dele, porque ia deixar uma energia ruim, que ele não queria nenhum petista tocando nas coisas dele. Se o pessoal não acredita no que eu estou falando, procura aí na internet que vocês vão achar ele falando isso. Então, eu não entro mais, para mim pode pegar fogo aquelas lojas dele. E depois de ontem que tu colocaste também, que ele estava falando sobre os cadeirantes, os cegos, é um lixo, é uma pessoa desumana, sabe? Isso aí é que nem aqueles caras que estavam lá maltratando os cachorros. Isso aí são pessoas capazes de qualquer coisa, são pessoas capazes de estar andando na rua e te enfiar uma faca na barriga. São pessoas que não têm sentimento, sabe, Beatriz? Isso me deixa assim triste. O meu amado Brasil está sendo comandado por um louco. É uma coisa muito, muito horrível, é horrível isso aí, né, sabe? Não é assim, tu defende o Lula, eu adoro o meu presidente, adoro a minha presidenta Dilma, mas eu não acho que o Lula seja santo, não. Para quem me escuta, para quem sabe, eu não acho que o Lula seja santo. Só que eu acho que o Lula a vida inteira teve elegância e conduta. E a Dilma, então, nem pensar. Porque a Dilma, as pessoas faziam troça dela, não respeitavam ela, nunca foi deselegante com nenhum repórter, nunca foi. Esse cara deselegante com todo mundo, como eu digo, a única pessoa que teve coragem de realmente enfrentar esse lixo foi a Maria do Rosário. Por isso que eu digo, ela me representa. Porque todo mundo diz, porque ela é muito isso, muito aquilo. Eu gosto do jeito dela, sim. Eu acho que as pessoas têm que ser assim mesmo, têm que ir para cima. Porque ontem lá naquele restaurante, se eu tivesse ficado quieta, eu teria saído de lá com um nó na garganta. Pelo menos eu saí de lá, falei a minha verdade e não saí com nó na garganta. Deixei tudo que era deles com eles. Porque as pessoas têm que aprender a se respeitarem e a tratar o outro bem. Eu não trato ninguém mal, por que eu tenho que aceitar esse tipo de coisa das pessoas? Não tenho que aceitar, né, Beatriz?
Um beijo, bom dia. Isso aí.